E agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabia que muitas das vezes a nossa saúde emocional passa a ter uma influência sobre a nossa alimentação? A Tamara Hamlin, que é nutricionista comportamental, vai conversar com a gente hoje sobre esse tema. Como que as suas emoções podem interferir no seu organismo? Boa noite, Olá, tudo tudo bem? bem? Seja muito Muito bem-vindo ao nosso Tribuna obrigada. Independente. Muito obrigada por me receber aqui. Tem gente, Tamara, que se torna inimigo ou inimiga da geladeira à noite? Sim, enxergo o alimento como Não verdadeiros é? vilões, né? E travam uma disputa árdua e frustrante em relação a eles. Então, na verdade, o alimento ele vem com o papel de nutrir, de alimentar esse organismo, não como, vai me engordar, isso vai sabotar a minha dieta, enfim. Então, esse olhar para o alimento também faz parte dessas questões emocionais. Sabe que a gente às vezes fica pensando, né, que o alimento vai engordar, quando na verdade também ele não é tão vilão dessa maneira. Eu pergunto para você, quais as grandes diferenças entre essa fome fisiológica e a fome emocional, aquela que está cheia de situações em que às vezes a gente não controla as nossas emoções? Obrigada, Fábio. É uma excelente pergunta. Então, o nosso cérebro, ele controla todos os sinais corporais. A gente tem uma estrutura chamada hipotálamo, que é como se fosse a cabine do piloto de um avião. A cabine é relativamente pequena para o tamanho da aeronave que transporta. E o hipotálamo, ele vai ver os nossos batimentos cardíacos, vai ver a temperatura corporal, vai ver fome, sede. Então, essa reação fisiológica, o corpo sente fisicamente. Então, a barriga ronca, a cabeça dói, você se sente um pouco fraco. A fome emocional, ela é subjetiva e geralmente é um alimento específico. Eu estou com fome de chocolate, eu estou com fome de pizza, de hambúrguer. Então, assim, não é qualquer coisa que vai suprir aquele organismo de nutrientes. É algo específico e geralmente vem vinculado a uma emoção. Aí essa emoção pode ser positiva, negativa? Positiva ou negativa, pode ser o estresse, pode ser Tá. alguma situação de frustração, pode ser uma comemoração. A própria palavra comemoração tem o comer, né? É verdade. Comemorar. Então, a gente sempre está à mesa. Isso não necessariamente precisa ser algo negativo, mas quando sai de controle, traz sofrimento para a pessoa. Entendi. Quais são as consequências dessa fome emocional para a nossa saúde, por exemplo? O desequilíbrio metabólico e, consequentemente, a obesidade. Tá. Então, você vê que os índices estão crescendo anualmente. Verdade. E já se torna um problema de saúde pública. E a obesidade, ela deve ser tratada assim como uma doença, porque ela desencadeia uma série de outras, como diabetes, hipertensão. Então, a gente tratando especificamente a obesidade, a gente começa a combater também essas outras doenças que aparecem de uma forma secundária. Você sabe que é comum, principalmente depois de um dia estressante, por exemplo, de trabalho, a pessoa vai lá e come à vontade, fala assim, eu vou comer porque eu mereço, né? Em geral, é um doce ou alguma coisa que é muito calórica, né? Essa atitude também pode ser encarada como uma autossabotagem, por exemplo, exagerando essa fome emocional, ela pode também descontar tudo isso na comida? Com certeza, porque esse ato de merecimento eu vejo como uma forma compensatória desse dia não satisfatório. Então, você troca um prazer imediato, que seria a alimentação, por um prazer secundário. Então, você se olhar no espelho, você gostar da sua imagem, você sentir que você cabe no seu corpo, sabe? Você se sentir bem, bem disposto, é um prazer também, só que ele vem a médio e longo prazo. E geralmente, nessa busca incessante de imediatismo, a gente quer algo muito rápido, que é o que a comida traz. Porque ela também desencadeia uma série de reações hormonais. Então, essas reações realmente acontecem, mas elas são muito rápidas. Então, eu costumo dizer para os pacientes, não compensa
tenta controlar, tenta segurar um pouco esse ato, esse impulso, porque você vai ter benefícios, assim, em 2 semanas que você já começa a controlar, você já tem benefícios reais. As nossas papilas gustativas, que são as células da língua, elas vivem 15 dias. Então, você começa a mudar o seu paladar em relação ao alimento. Então, eu gosto de coisa muito doce. Se você ficar um período sem esse consumo, quando você volta a consumir, você já acha que é doce demais. Então, você tem como moldar também esse paladar. Eu percebi isso, por exemplo, quando eu comecei a limitar o sal. Depois, a gente percebeu assim, em casa, por exemplo, a gente tem esse costume até hoje, por incrível que pareça. Começou pelo meu pai, que já faleceu em 92, olha quanto tempo atrás. Depois, a gente volta um pouquinho, aquela história. Aí eu fui num cardiologista há muitos anos atrás, ele fez assim, não, é só diminuir o sal, que você não tem hipertensão, não tem nada. Aí nós voltamos àquele controle do sal e isso permaneceu até hoje. De verdade, a gente acostumou tanto que quando a comida está um pouquinho mais salgada, a gente já nota. Já percebe. Isso é por causa justamente desse item que você falou, ou seja, o nosso corpo se acostuma. A nossa maior qualidade é a adaptação, mas não necessariamente ela é positiva. No seu caso, foi super positiva. Tá. Agora, se você começa a comer um nível maior de sal, a tendência é que você se adapte a isso. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta, Tamara, sobre a questão do efeito, né, dos alimentos em relação ao organismo e vice-versa. A gente pode se dizer que as nossas emoções ela têm um efeito poderoso na escolha dos alimentos e nos nossos hábitos alimentares de uma maneira geral? Sim. Nós somos seres emocionais. Acreditamos sermos seres racionais, né? Que ponderamos decisões, mas no fundo respondemos a emoções. E nessa emoção existe esse descontrole. Então, a busca pelo equilíbrio sempre vai ser a melhor alternativa, o autoconhecimento também. Então, por que eu estou buscando recorrentemente? Por que eu me sinto assim? Então, buscar essas respostas, porque esse preenchimento externo é ilusório. Quando você, no fundo, sente algum vazio interno. Então, a gente tem que procurar preencher isso primeiro, porque nada externamente, nem compras, nem comida, jogo, bebida. Então, cada um extrapola para um lado. Eu estudei especificamente a comida, que é o que me cabe, mas assim, o gatilho é o mesmo, que é o prazer imediato. Então, nada externamente vai suprir esse vazio que o paciente sente internamente, que no fundo é essa desconexão de si mesmo. Agora, existem fatores de risco para se sentir fome emocional? Os fatores seriam a obesidade, a hipertensão, essas doenças crônicas e inflamatórias. E aqui a gente entra um pouco na diferença entre estar nutrido e estar alimentado. Quando você está alimentado, qualquer coisa serve, você passa, né, na esquina, compra, enfim, um salgado, você está alimentado. Sua fome ali física passou, mas será que cada célula do seu corpo recebeu o que precisava de nutrição, de nutrientes? E isso daqui a pouco o André vai falar muito bem, né? Vai explorar o assunto de forma exemplar. Então, assim, busca sempre essa nutrição, porque aí sim você consegue chegar no seu potencial máximo, na sua vitalidade, na sua disposição. Senão, corre-se o risco de estar sempre desanimado, cansado. Alguém te chama a fazer alguma, vai indo, sabe? Ai, nunca, né? Tá naquele máximo. Agora, tem alguma dica, por exemplo, para a gente não descontar essas oscilações emocionais, vamos dizer assim, diretamente na comida? Então, o autoconhecimento é o principal. Fundamental, sim. Tem que conhecer o seu corpo, conhecer, né, as suas emoções, buscar a raiz daquilo, por que foi startado esse tipo de sentimento, qual foi a situação passada, por que o que a pessoa falou mexeu tanto com você e, no fundo, buscar essa conexão consigo, porque isso efetivamente preenche tanto o nosso corpo físico como o emocional. Fala-se muito que o esporte, de uma maneira geral, a atividade física, ajuda muito na questão, por exemplo, de extravasar o estresse. Um exemplo. Tem outras pessoas que preferem descontar isso na comida. A atividade física tem um papel
importante na mudança de atitude nessa questão da alimentação? Absolutamente. A atividade física, ela traz benefícios. O nosso corpo foi feito para o movimento. Então, ao se exercitar, a gente tem uma descarga também de hormônios, a gente ganha disposição, qualidade de sono, a gente ganha melhora intestinal. Então, a atividade física, ela vem como grande benefício. Agora, fazer um parênteses aqui, tem pacientes que praticam atividade física na busca do emagrecimento. O que emagrece é a alimentação. A atividade física é um aliado, mas não é ela que vai ser o papel principal dessa busca. Ela entra mais como um fator coadjuvante. Que interessante, né? Eu achava que era o contrário. Que a atividade física, então, ela é coadjuvante. Vamos falar sobre isso. A alimentação corresponde a 70% do nosso sucesso. A atividade física, 30%. Olha só! Sim, cada quilo de gordura que a gente tem corresponde a 7.700 calorias. Então, uma vez que o corpo envelopou aquela energia e armazenou, ou você precisa deixar de comer 7.700 calorias ou gastar 7.700 calorias. Meia hora de caminhada corresponde a um gasto estimado de 215 calorias. Então, é só a gente fazer a conta. É só para eu entender, 215 calorias é o quê? 215 calorias de gasto energético. Não. Seria o quê, por exemplo, em relação ao alimento? Um pão francês e meio. Um pão francês e meio. E aí é a que pessoa tá. vai na academia, né? E desconta depois na comida, come 5 pães. Aí não dá nada. Esse desequilíbrio, porque o fazer atividade física é custoso. Você acordou mais cedo, você ficou 30 minutos naquela esteira e tudo mais. Então, a gente superestima o que gasta, então a gente sempre acha que gastou mais. E a gente subestima o que come, porque é só um pedacinho, é só um pouquinho, é só hoje, é só um pãozinho. Então, eu superestimo o que eu gasto, eu subestimo o que eu como, pronto. Aí formou a equação de ganho de peso. E qual que é a importância ou o papel da indústria alimentar nesse momento? Porque a gente percebe que cada vez mais também todos nós consumimos produtos 100% industrializados. É praticamente impossível você encontrar produtos in natura nos supermercados, por exemplo. Claro que tem, mas na hora de comprar também nós não temos essa prática. Como é que você vê essa questão da indústria alimentar? Eu vou dar uma opinião particular. Existem profissionais que realmente são muito mais severos em relação à indústria alimentícia e eu entendo que houve o suprimento de uma necessidade. Então, eu diria que é 50% culpa da indústria e 50% culpa do consumidor. Porque se não houvesse o consumo, não haveria a disponibilidade desses produtos. Então, a gente vê um crescimento dessas ofertas pós-Segunda Guerra Mundial, onde a mulher foi para o mercado de trabalho e precisava de alimentos mais fáceis para recorrer ali naquela situação onde ela voltava de um mercado de trabalho. E hoje a gente vê todas as refeições praticamente sendo consumidas com produtos alimentícios. E aqui a gente faz uma grande diferenciação também. O que é um alimento e o que é um produto alimentício. Então, o alimento é tudo que vem da natureza. Então, frutas, legumes, verduras, as próprias carnes, ovos, queijos, enfim. E o produto alimentício é tudo que vem da indústria alimentícia. Então, ponderar bastante esse consumo é crucial. O brasileiro, em geral, come bem ou come mal? Come mal. Come mal. Os nossos índices estão crescendo de obesidade, de hipertensão, estamos ficando mais doentes. Pois é, e é interessante que a gente tem aqui um país tão farto de terras, que a gente tem condições de ter uma qualidade de vida melhor. No entanto, a gente se predispõe a essa questão da indústria alimentar, ou seja, de você consumir muito produto industrializado. O que eu queria perguntar é o seguinte, como que a gente pode saber que nós estamos enfrentando, por exemplo, uma situação de fome emocional? Quando que eu identifico que eu disparei um gatilho, seja ele de ansiedade ou de estresse, para eu falar assim, opa, esse não é o caminho para eu seguir? Quando o consumo for recorrente de um determinado alimento ou quando você tiver em ganho de peso. Um exemplo. Um exemplo, você vestiu aquela calça e você reparou que está mais difícil de fechar. Ou aquele buraco do cinto já não é tão mais confortável quanto era antes. Então, as roupas, o espelho
e a sua predisposição mesmo. Então, como que está o meu ânimo? São fatores que podem contribuir para essa identificação. Olha que coisa, né? A gente às vezes está ali na frente, pode observar que está tendo um problema e identificá-lo e às vezes não faz, né? É. Agora, existe tratamento para a fome emocional? Existe. Então, quando o paciente vem buscar um tipo de recurso no consultório e eu percebo algum desequilíbrio psicológico, existe um encaminhamento para terapia e, caso necessário, também para o médico psiquiatra, para ele entrar com algum tipo de medicação, caso seja necessário. E tratamentos alternativos, então a gente tem aí hipnose, fitoterápicos que também ajudam. Agora, é claro que se a gente ceder uma vez, dificilmente nós vamos conseguir voltar atrás. Uma pessoa que está já imbuída desse problema, qual que seria o primeiro passo dela? Ela identificou que tem problema de fome emocional. Vou lá de noite, ataco a geladeira, ou quando eu estou depressivo, vou lá, eu estou estressado demais, vou lá descontar na comida. Qual é o primeiro passo? Pedir ajuda. A pessoa não precisa enfrentar esse problema sozinha. Então, ela pode pedir ajuda. Para quem? Para familiares ou para profissionais também. Tá. Então, buscar sempre esses recursos, porque com mais amparada ela tiver, mais efetividade vai ser no tratamento. Tá. E a medicação, qual que é indicada para tratar esses sintomas? Tem alguns ansiolíticos. A medicação, ela sempre vai agir no sintoma. E a gente quer descobrir a causa. Então, ok, o que você come, mas o porquê você está buscando tanto esse alimento. Então, seria mais nesse âmbito. A medicação, ela é sempre utilizada de modo específico e tem um tempo determinado. Não é assim, vou ficar tomando. Não, é algo bem pontual. Então, a gente não quer tratar sintoma, a gente quer tratar a causa. E existe tratamento. Foi bom você tocar nesse assunto, Tamara, porque tem muitas das vezes que a medicação se torna vilã, né? Uhum. Eu já vi casos, por exemplo, de amigos meus que enfrentaram esse problema. Quer dizer, começaram lá, olha, tudo bem, agora você já está magrinho. Não, mas continuava com a medicação. Aí se tornou um vício, na verdade. Sim, e também tem a questão do transtorno de imagem, né? O como eu me reconheço. É verdade. A gente falou do espelho, que às vezes a pessoa nem se percebe. Então, olha o tamanho da desconexão. Tem pessoas que não se olham no espelho. Então, se pensar que tomamos banho todo dia, então você perde a oportunidade de ter essa conexão consigo. Então, pacientes que simplesmente não se olham. E esse transtorno de imagem, a pessoa já está num peso ideal e continua se vendo de forma inadequada. E isso também deve ser tratado. Tamara Hamle, nutricionista comportamental, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Quero passar os contatos. Você que está nos acompanhando, tem um site www.tamarahamle.com.br. Bate uma fotinho para você copiar direitinho e acessar na internet. Tem um WhatsApp para perguntas, pode ser? Com certeza. 11 São Paulo, 99551 3888. 11 São Paulo, 99551 3888. Tem o Instagram, @Tamara Hamle. Tem também o Facebook Tamara Hamle para você acessar nas redes sociais. Muito obrigado por ter vindo no nosso Obrigada. Tribuna Independente. Deixa eu dar aqui um beijo. Muito obrigada. Obrigado você por ter vindo.